E tem um outro destaque que chega da capital federal, porque o presidente Lula participou hoje, em Foz do Iguaçu, da posse de Enio Verri como novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Nessa cerimônia, Lula voltou a dizer que a união da América Latina é fundamental para a paz e tranquilidade do continente. Ele se encontrou também com o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. Vamos acionar agora a Luciana Verdolim, também da capital federal, que sempre acompanha a agenda do presidente da República. Luciana, conta mais sobre esse encontro. O que os líderes dos dois países discutiram, hein? Principalmente a necessidade de se manter aberta essa negociação, de se ampliar as relações bilaterais. Foi conversado também sobre a necessidade de conclusão de pelo menos duas pontes. Ponte da integração entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco e também a ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Camelo Peralta. Essas obras já estão sendo negociadas, a expectativa dos dois governos também é de iniciar em agosto a negociação em torno da necessidade aí de se definir, depois de que foi quitado, aquele empréstimo para pagar a construção de Itaipu, Daniel, os dois governos, Brasil e Paraguai, precisam começar a negociar como é que vai ficar a questão da venda da energia excedente por parte do Paraguai. Só para a gente ter uma ideia, Brasil tem metade da energia, Paraguai a outra metade, só que o Paraguai não usa tudo. Então, o que acontece? A gente acaba comprando essa energia a preços mais baratos e é isso que vai ter que ser negociado a partir de agosto. O presidente Lula já dá a sinalização de que nessa negociação deve falar mais alta a necessidade aí de privilegiar o Paraguai, que é um país vizinho, um país mais pobre, piores condições do que o Brasil. A gente tem a declaração do presidente da República. Um país do tamanho do Brasil, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. É um país que tem que combinar o seu crescimento econômico com o crescimento econômico dos seus parceiros. Não é possível a gente imaginar o país rico cercado de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente possa viver num continente de paz, de tranquilidade. Agora, vale lembrar que nessa negociação envolvendo o preço da energia, quando o Brasil concorda em pagar um preço mais elevado, isso acaba repercutindo na tarifa que é paga por todos os consumidores brasileiros. Lula também lembrou da importância de, nesse momento, fortalecer o Mercosul e a Unasul. Teve até cobrança durante a solenidade, Daniel. Um garotinho cobrou do presidente Lula, inclusive uma promessa de campanha. Quando vai dar para o brasileiro finalmente comprar a picanha mais barata, que foi prometida pelo presidente da República? A gente também tem a declaração. Para o presidente do Paraguai entender, eu durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. O presidente ainda admite que não baixou ainda o preço, que é preciso incentivar ainda mais o mercado, que a promessa ainda não foi cumprida. Pois é, agora, Verdolim, é importante lembrar que Mário Abdo Benítez é um político mais conservador, de direita, tinha uma afinidade quase que total com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas naturalmente eu presumo que tenha sido um encontro amistoso, já que o Paraguai depende mais do Brasil do que o Brasil do Paraguai. Como foi o encontro dos dois presidentes? Mário Abdo Benítez chegou a falar alguma coisa em relação ao presidente Lula?
Olha, foi divulgada apenas uma nota no final do encontro. Os dois presidentes, eles não concederam entrevista. Durante a solenidade lá de posse do novo diretor-geral de Itaipu, o presidente do Paraguai não fez pronunciamento, apenas acompanhou a solenidade junto com a primeira-dama daquele país. Agora, vale ressaltar que, normalmente, o Paraguai faz uma série de exigências quando se discute essas questões em torno das negociações de Itaipu binacional. E na avaliação, inclusive aqui do governo brasileiro, o fato de um presidente ser mais alinhado a esse ou aquele presidente não deve interferir nas relações com os demais países. Essa conversa, essa relação com o Paraguai precisa, a partir de agora, ficar mais intensa, né? Porque começa uma outra fase dessa discussão envolvendo a Itaipu binacional, que é exatamente definir a questão em torno das tarifas.